Essa complexidade, ela não é apenas quantidade. Vou dar um exemplo típico para vocês. Vocês vão fazer um churrasco de final de ano. Vão convidar 20 pessoas. Aí tu vai lá, pega um papelzinho, mete lá, faz os cálculos, né? Não sei quanto de picanha, não sei o que, papai. Tu vai errar mais ou menos, mas... Aí o cara fala assim, não, vamos fazer para 200 pessoas. Aí já mete uma planilha. Se meter um papelzinho, não vai chegar. Já vai para a planilha. Aí começa, fulano não come carne vermelha. Cicano não bebe cerveja. Não sei quem não bebe álcool. Por quê? Começa a diversidade. Começa a vir a diversidade. Ah, mas vai vir filho de fulano, vai vir fulano, vai vir uma senhora. Ah, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. Ah, não sei o que, tem que fazer um pãozinho integral, não sei o que. Começa. É uma confusão. Então, conforme a gente vai aumentando, porque o ser humano, quer dizer, os animais são diferentes um do outro, mas o ser humano, cada ser humano é muito diferente do outro. É mais diferente ainda. Claro que o gato, amiga minha, é uma exceção daquilo. Depois eu vou falar para ela ouvir a palestra. Falar que eu falei muito do gato dela, Zé. Então, esse aqui é um estudo no livro do cara do Clay Shirk, que ele vai fazer aqui uma coisa de datas de aniversário. Conforme vai aumentando o número de pessoas, você vai sofisticando esse desenho. Então nós estamos vivendo hoje, o grande problema que a gente tem hoje é o problema da complexidade. Nós estamos entrando num século da complexidade. Aí você vai perguntar, e eu acho que vocês devem perguntar, ou pensar pelo menos, mas vem cá, se a gente está falando aqui, se a gente está falando que já está desde 1800 nessa batida, essa complexidade já vem, já está incorporada aí, está no saco. Já está, digamos assim, se fosse ação de bolsa, já está incorporada dentro do preço, já precificou. Já precificou. Mas a gente está vivendo uma situação que essa complexidade é o que acontece. Aí tem uma história muito doida desses estudos que eu fiz, que é o seguinte: quando você aumenta a complexidade, acontece um fenômeno incrível. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que transformar a sociedade quase num quartel. Você tira a diversidade. Você centraliza as empresas. Você centraliza a comunicação. Você faz o quê? Você abafa a diversidade. Porque se você vai aumentar a complexidade e se você vai aumentar em quantidade e você não pode matar pessoas, o que você faz? Você tira a diversidade. Então, o rádio e a televisão centralizaram a informação e a gente criou uma escola doutrinada, todo mundo pensando igual, todo mundo com baixa capacidade de pensamento. Esse é um problema que a gente tem gravíssimo, que eu vejo os meus alunos. Nós não conseguimos pensar com a própria cabeça. Nós estamos completamente a dificuldade muito grande de pensamento. Porque nós fomos obrigados a perder diversidade. Sabe por que a gente perdeu diversidade? Porque a gente não podia lidar com essa complexidade toda. A gente não tinha ferramenta para isso. Aí você vai dizer, tá, pô, e daí? Só que agora a gente está vivendo uma situação que é a seguinte: a internet, ela traz ferramentas que conseguem lidar melhor com a complexidade. E aí abriu a porteira. A sociedade hoje, aí está vendo com o início da nossa palestra, no mundo das possibilidades, existe a possibilidade hoje de você aumentar a taxa de diversidade do mundo. Existe a possibilidade hoje de você fazer com que as pessoas possam participar mais dos processos, sem você perder em produtividade, sem ter um problema de não ter prato de comida. Porque antes, ou você, o cara chegava assim, tem 7 filhos, teve 7 filhos rápido. Aí ele chega na casa dele, ó, agora aqui a casa é o seguinte, é arroz, feijão e ovo. Almoço. Janta, o pai janta, arroz, feijão e ovo. Não pode ser arroz todinho, não sei o que, não, arroz, feijão, porque são 7, malandro. Então você, papai, posso comer o todinho? Não, meu filho, aqui é arroz, feijão e ovo. Vai ser isso. Você padroniza para poder resolver o problema. Então a gente está vivendo um momento que o que está acontecendo na sociedade hoje é que, a partir do momento em que a gente aumentou a complexidade, nós abafamos a diversidade. As empresas se empoderaram. Quando as pessoas falam,
o sistema está todo concentrado, as escolas são horrorosas, a gente não tem espaço nas mídias, as mídias estão concentradas, né? As empresas são poderosas, a política não me representa. Isto é a crise da concentração do século passado, que foi uma saída humana para lidar com a complexidade. Na minha opinião, poderia ser menos forte, mas foi desse jeito que a gente resolveu o problema. Eu servi uma semana no Exército. O Exército é o exemplo típico de como você abafa a diversidade. Você chega no quartel, a primeira coisa que o cara faz é cortar teu cabelo. Todo mundo cabelo igual. Depois ele mete uma farda, todo mundo vestido igual. E depois todo mundo sai marchando igual. Todo mundo come igual. Todo mundo dorme numa cama igual. Por que você faz isso? Você cria uma massa. Porque um cara fala, todo mundo vai. É assim que funciona. Quando você tem um pico muito grande de população, aí você não tem como lidar com a diversidade, você abafa. Então o que a gente está vivendo hoje? Nós estamos vivendo o fim de um período longo em que a gente partiu de 1800, no mesmo momento que a gente começou a crescer a população, a gente teve necessidade de diminuir a diversidade. E no momento que a gente diminui a diversidade, você aumenta o poder das empresas e as organizações passam a ser o rabo balançando o cachorro. As organizações passam a ter poder na sociedade. As organizações vão crescendo, vão ficando fortes, e a sociedade vai ficando pequenininha, minguadinha. Na política, nas decisões, no governo, a gente fica como se fossem escravos da sociedade. Então nós estamos vivendo essa crise. E a internet vem para tirar a gente desse sufoco. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. O intervalo... Que hora você quer fazer o aviso lá? Não, vamos dar mais 10 minutos e a gente faz. Então aqui a gente está falando aqui de complexidade, a gente está falando de lazer, nós estamos falando de transporte, estamos falando de comunicação. E aí a gente, quando vai falar de 1800 para 2014, você tem tudo isso aumentado. Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Dessa primeira partezinha, alguém tem alguma questão? Quer perguntar alguma coisa? Você leu aquele livro Externo do Dan Brown? Aham, ele fala do tamanho. Ele fala exatamente da população. Várias empresas que fazem projeção sobre o futuro falam da população. Mas são muito poucas as empresas que perceberam o papel da tecnologia cognitiva na mudança do que vai acontecer para frente. Porque a escola de Toronto, que é onde eu me baseei, ela é meio marginalizada. Ela é marginalizada. Então ela não entra dentro de muitas avaliações. Né? E a gente tem uma formação das ciências sociais. Quando a gente começa a falar muito sobre essa coisa de tecnologia, o pessoal acha que você está exagerando no impacto da tecnologia, e eu cheguei na coisa da tecnoespécie por causa disso. Né? Então, quando a gente vai ver essa discussão, as pessoas falam do tempo passado. Mas naquele meu tempo, não sei do que, aí as pessoas começam a falar de 50 anos, 60 anos atrás, não sei o quê. Que a gente não se dá conta da complexidade. Eu fiz aqui um estudo aqui, para vocês verem o Brasil, por exemplo. O Brasil, quando ele vai fazer a República, em 1900, nós tínhamos 30 milhões de pessoas. 90 milhões de pratos de comida. De 1900 até 2014, aqui não é o dado antigo, se a gente fosse botar aqui para cima, seriam 200 milhões. Então a gente também fez uma escala de 1 para 7. O Brasil repetiu em 100 anos o que a gente vê naquele quadro de 1800, o mundo teve em 200. Nós em 100 anos saímos de 1 para 7 milhões. E hoje nós temos um problema no país de complexidade que deveria se ter produzido por dia 600 milhões de pratos de comida. Todos os dias, inapelavelmente. Esta é a complexidade que a gente tem. Este é o problema central do país. Quando você começa a não oferecer isso, você pode, como é o caso, por exemplo, está acontecendo na Venezuela, o cara tirou a força da rede de distribuição, o que aconteceu? Começou a faltar comida.
estudo que eu fiz aqui, ó, que é bacana para a gente ver a nossa família aqui. Nossos avós, no caso meus avós aqui, ó, 811. Nós tínhamos 811 milhões de habitantes no Rio de Janeiro, em 1900, quando meu avô nasceu. Era uma cidade de 811 milhões de habitantes. Né? Aí a gente aqui desculpa, 811 mil. Aqui a gente vai caminhar para o primeiro milhão. Aí nós temos 1.157.000. Quando meu pai nasce em 1920. Quando eu vou nascer aqui, em 1960, nós já temos 3.200.000 habitantes. Olha a evolução da cidade. Eu, quando nasci em 1960, com 3.200.000, nós não tínhamos porteiro eletrônico, nós não tínhamos grade nos prédios. Nos prédios o cara entrava e entrando na tua casa, batia na tua porta. Não tinha porteiro, onde é que você vai, liga para cima, não existia isso. Em 1960, 70 era assim. Olha o tamanho da população. Depois você tem um salto, quando nasceu aqui por volta, quando nasceu meu primeiro filho, já tínhamos 5 milhões. E quando nasceram os gêmeos, nós já estávamos com quase 6. Só na minha família, do meu avô para mim. Olha a velocidade da complexidade. Então o que acontece? Aumenta o rádio, aumenta a televisão, aumenta a concentração, a escola fica cada vez mais fechada e a gente então vai construindo um modelo de sociedade que é esse modelo que a gente tem hoje. E a gente está reclamando de muitas coisas, mas a gente não tinha outra saída, na minha opinião, se não fosse fazer isso. Só que agora nós temos a possibilidade de começar um processo de mudança. Porque quando a gente está falando aqui de 1800, de 1450, que a gente começou com um pico de população, nós tivemos de 1450 até criar a República e o empresismo, nós tivemos 350 anos da escrita para poder pensar e poder construir um outro modelo, que era o modelo que a gente criou a República, porque aqui é rei e igreja. A igreja mandando, o rei era o escolhido por Deus. Não ia nunca dar o pico de 1:7 se o rei continuasse. Se não matasse o rei, a gente ia continuar lá com 1 bilhão e pouco. Não ia subir. O que permitiu a subida do pico? Porque a gente criou uma sociedade mais dinâmica, que é mais capaz de lidar com este cenário aqui, ó. Não gostou do governo? Tira, bota outro. Não gostou daquele produto? Não compra do outro. Então você ganhou um dinamismo, uma dinâmica na sociedade para você poder lidar com essa complexidade. É um sistema mais sofisticado. Só que esse sistema que foi criado em 1800 para lidar com isso aqui, mais ou menos, já não é mais capaz de lidar com isso. É óbvio isso. Não dá para você trabalhar com o sistema de 1800 em 2014. Então o que nós estamos começando a fazer? Nós estamos começando a nos preparar para começar, de fato, a lidar de maneira diferente com a complexidade. Tudo que vai acontecer na sociedade hoje está indo na direção de lidar melhor com essa complexidade. Vou dar um exemplo simples. Depois vai dar um exemplo aí, porque a gente queria entender esse exemplo. Vamos dar um exemplo. Táxi. Vou falar de táxi de Boston. Táxi no Rio de Janeiro. Cooperativa. Quero um táxi. Muita gente querendo táxi. Olha a complexidade do problema. O táxi passa na tua porta, vai embora. Né? Tem um táxi que está no MEIA, que namora a menina que é o telefonista da cooperativa, que a menina está sempre mandando o cara para qualquer lugar. Você liga para o cara, o táxi vai chegar aí. Quanto tempo? 40 minutos. Aí tu fica esperando. Quer dizer, o táxi que está perto da cooperativa, que ela não sabe que está perto da tua casa, está passando e você está esperando o cara do MEIA. Você está gastando tempo e o cara está gastando gasolina e não está vindo. Aí o que faz? O que faz o aplicativo? Usando a tecnologia, usando a colaboração de massa. Eu meto um GPS
no passageiro. Meta um GPS no motorista. Coloca um aplicativo no meio, dos dois lados. Eu clico, o cara vê quem está mais perto e o cara chega. A solução é exatamente um modelo de facilitação da complexidade. Porque é um problema hipercomplexo que acontece que hoje você pega um táxi em Botafogo, amanhã você pega um táxi em Laranjeira, depois amanhã você pega um táxi na cidade, daqui a pouco você está pegando um táxi que você saiu de noite, amanhã você está pegando um táxi. Não tem a lógica. Você pega táxi sim. E o motorista também não tem uma lógica que fica andando, ele está sempre andando. Como é que você junta essas pontas? E se não tivesse celular, se não tivesse aplicativo, e se não tivesse toda uma cultura que está sendo criada de colaboração de massa, que nós vamos falar, você não poderia lidar melhor com essa complexidade. Então o que você faz com isso? Você reduz custo. E você passa a atender melhor. O que você fez? Você descentralizou o poder. Você tirou o poder da cooperativa. Olha o rei caindo. Está namorado. Terminou com as locupletações da cooperativa. Olha o rei caindo. Você tirou o intermediário. Para você lidar com essa complexidade, você cortou a cabeça do rei da cooperativa. E você deixou a galera criar. Depois tem toda uma discussão sobre como isso funciona bem e como funciona mal. A colaboração de massa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é qual é a macro tendência que nós vamos ter. Porque outro dia eu estava tomando um café com um cara no posto e ele falou, aí eu comecei a falar agora do táxi, ele falou, meu irmão, o que tem esse negócio de táxi aí, cara? O que eu tenho a ver com o negócio de táxi? Você tem que fazer a transposição do Rio São Francisco. Olha para o táxi, sacode isso no liquidificador e coloca descentralização para lidar com a complexidade. E você espalha isso na sociedade. Isso vai funcionar na academia, de alguma forma, vai funcionar na política, de alguma forma, isso vai funcionar para a fiscalização de postos de saúde, isso vai funcionar para a fiscalização, como já está sendo feito, das tripulações da Gol, que quando você sai do avião, você dá um número, uma nota, e a nota que você dá para a tripulação entra no variável da tripulação. Eu já entrei no avião, está todo mundo rindo para mim. Opa, mas é uma moça bonita rindo para mim. Eu falei, cara, tô bem, né, cara? Tô até bem, né, cara? Todo mundo rindo, todo mundo dando bom dia, todo mundo satisfeito. Cara, tô bem, né, cara? Aí assisti a palestra do cara da Gol, o cara explicou que agora a tripulação é qualificada pelo passageiro. E a variável da tripulação depende das notas do SMS. Isso tem a ver com complexidade. Então qual é a grande tendência que a gente tem? Essa é a grande tendência. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos aumentar a diversidade, a participação do cidadão e do consumidor, né, para que a gente possa lidar com a complexidade, tirando o intermediário e descentralizando. E nós vamos descentralizar tudo, como a gente fez aqui. Nós vamos cortar a cabeça dos reis. Quer ver o exemplo típico que eu já falei aqui? De descentralização cortando a cabeça do rei? Restaurante aqui. Complexidades enorme. Muita gente para comer muito rápido, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E todo mundo tem que comer rápido. Na mesma hora, cada um gosta de uma coisa diferente. Porque o cara, quando começa a comer no restaurante aquilo, ele mete um arroz, depois mete uma camada de feijão, mete um pirê, mete uns 3 sushis, uma alface em cima para dizer que comeu uma salada. Né? Aí sai equilibrando aquele prato. Depois ele vai se acostumando. Então o que você fez no restaurante aquilo? É o mesmo processo. O restaurante aquilo é totalmente século XXI. Por quê? Você tira o garçom, que só vai agora servir bebida. Você tira o cardápio. Você tira o cozinheiro exclusivo das pessoas e você deixa o cara se servir. Você deixa o cara se... É o mesmo processo do aplicativo. Deixa o cara escolher o cara. Só não tira os Com diversidade. E com diversidade. Então, quando você vai olhar o que está acontecendo, o que você aumenta? Você aumenta a diversidade. Cada um faz o seu prato. Todo mundo come no tempo que dá para comer. Todo mundo paga mais barato porque é mais barato. Né? E você resolve um problema de complexidade que não tem outro jeito de resolver. Não é uma opção.
é uma situação. Ou é assim, ou vai ter fila. Imagina o que o prefeito diz: não pode mais ter restaurante aqui no centro da cidade. Acabou o almoço. Então o que eu quero mostrar para vocês é que essa macro tendência que nós temos, nós só vamos entender a situação da internet hoje, a gente só vai entender o século XXI se a gente olhar para isso aqui, complexidade. O esforço que nós estamos fazendo de tecnologia, todo o esforço metodológico, filosófico, teórico, é para resolver este problema da complexidade com elegância, usando tecnologia. Toda vez que você pega um aplicativo que ele mete descentralização e tira intermediário, um aplicativo, um sistema na internet que lida melhor com a complexidade, com a diversidade, tem tudo para bombar. Tudo para bombar. Mercado Livre. Todo mundo vende para todo mundo. Depois eu vou falar como é que isso não vira a casa da mãe Joana 3.0, que pode virar. É uma forma de você não virar a casa da mãe Joana 3.0. Então, essa é a tendência. Agora eu vou dar uma... todo mundo com fome aí, vamos dar uma página. Então, essa visão é fundamental. Gilberto, essa visão é fundamental. Porque isto aqui que faz a diferença para a humanidade. Não tem como fugir disso. O resto é blá blá blá. Porque isso é real. Isso é concreto. Não dá para dizer, fala. Trazendo um pouco até para a nossa realidade, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Né? É o papel de alguém que introduz uma tecnologia para lidar com a complexidade. Exatamente. Só que a gente agora está entrando numa nova geração que a gente está introduzindo a colaboração de massa, que vocês estão na fase ainda, né, que não tem a colaboração de massa. Não é todos os lugares que demandam colaboração de massa, mas tem algumas soluções que, se não tiver colaboração de massa, não vai resolver o problema. Mas ainda assim, o próprio sistema ele é uma obra em permanente construção, ainda que não seja de massa, como um todo. Os usuários contribuem cotidianamente com a evolução dele. Sim, isso é genérico de todas as... Ele é genérico de todos os softwares. O que eu estou chamando de colaboração de massa? O EasyTax, por exemplo. O EasyTax, por exemplo. O EasyTax, a colaboração de massa do EasyTax, ela até está dando problema em proibir em Nova Delhi o uso dos aplicativos, porque houve um estupro dentro do táxi. E eu cantei a pedra que ia acontecer esse estupro em Nova Delhi. E eu cantei a pedra que isso ia acontecer porque o que acontece? Para você fazer o modelo dos aplicativos, para você fazer o modelo da colaboração de massa, se na colaboração de massa não tiver reputacionismo, se você não meter estrelinha no cara do Mercado Livre, se você não meter estrelinha no cara da estante virtual, se você não meter estrelinha num comentário que foi feito no Globo, se você não meter estrelinha no taxista, o que vai acontecer? Você perde o controle da autogestão do processo. Você não sabe se aquele cara vai te roubar, se ele vai entregar o laptop, se ele vai entregar a bateria que você comprou, se ele vai entregar o livro que você comprou. Então a única forma que você tem de fazer essa autogestão da colaboração de massa é criar o que eu chamo de reputacionismo. O reputacionismo tem um algoritmo que trabalha por trás dele, que permite que você possa fazer uma autogestão sem ninguém poder controlar. Então, quando eu estou falando de macro tendências do século XXI, o que eu estou dizendo? Nós vamos aumentar a diversidade para lidar melhor com a complexidade, descentralizando, só que nós vamos criar um fenômeno, nós vamos criar uma coisa que é a colaboração de massa digital. Essa colaboração de massa digital, ela tem como ferramenta fundamental o reputacionismo. Se você não colocar o reputacionismo, você precisa
de alguém autenticando. Como é que você tira o cartório dessa história? Como é que você tira o líder alfa desse processo? Como é que você tira alguém que diz que fulano é bom, fulano... Porque a cooperativa fazia essa função. Se acontecia um problema com o motorista, era papel da cooperativa, teoricamente, tirar o taxista ruim. Agora, se você tira o cara da cooperativa e não bota nada no lugar, o que vai acontecer? Você perde o controle. E é o que aconteceu com esses aplicativos. No meu livro do ano passado, eu falo, o aplicativo que tem que funcionar para garantir isso é o TaxiBit, que inclusive está com problema comercial. Mas o TaxiBit, você metia estrelinha no motorista. E quando você ia escolher o motorista, você via quantas estrelinhas ele tinha e os comentários dos outros usuários. Então você sai do modelo do Booking.com, aquele Airbnb, todos esses. Você sai do modelo, olha aí o modelo mudando de governança. Você sai do modelo de governança que tem uma cooperativa, que tem um garçom, que tem um cozinheiro, que tem um não sei quem, que controla o processo. Você tira esse cara. Mas você tem que colocar alguma coisa no lugar. O que você coloca? É a colaboração de massa e o reputacionismo. Eu tenho que meter estrela nos deputados. Eu tenho que meter estrela nos políticos. Eu tenho que meter estrela no taxista. Eu tenho que meter estrela no fornecedor do Mercado Livre. Eu tenho que meter estrela no cara do sebo. Senão eu não sei se esse cara está honesto. Porque não é que ele é honesto, ele tem que estar honesto. É permanentemente honesto. Porque eu não sei. Eu preciso dessa referência para poder trabalhar. E isto só é possível se você colocar o recurso. Então, o macete que tem quando a gente está falando do século XXI, para lidar com essa complexidade, colaboração de massa. Para lidar com a colaboração de massa, eu preciso criar um reputacionismo. Então, se você pegar um sistema, qualquer coisa de aplicativo, qualquer coisa que esteja trabalhando com a complexidade, cria a colaboração de massa, mas não coloca o reputacionismo, você vai começar a ter falha. Que é o que aconteceu em Nova Delhi. Se tivesse assistido minha palestra, não tinha feito isso. Né? Pode mandar a palestra para lá, né? Traduzir, mandar a palestra lá. Aqui tem um cara que falou, mas não fechar. O Reclame Aqui praticamente isso para quem não tem, né? Exatamente. O Reclame Aqui é, eu por exemplo, fui contratar a Claro, estava entre a Claro e eu ia mudar de televisão. Aí foi a Claro e era a Sky, não sei onde. Aí a Claro foi a única que tinha sinal verde do Reclame Aqui. Aí você passa a não avaliar só se ele tem reclamação, mas também como é que ele responde, como é que ele atende. Exatamente. Isso é reputacionismo. Isso é reputacionismo. Então, quando a gente começa a falar de novas possibilidades, por que eu digo que a gente vai mudar? Por que eu digo que a gente vai ter o liberalismo digital ou pós-liberalismo? Por que eu acho que esses exemplos todos que a gente está construindo na América Latina não vão dar certo? De centralização. Porque nenhum governo vai poder centralizar. Porque nenhum governo vai poder centralizar. Sabe por quê? Porque se ele centraliza, ele perde a capacidade de lidar com a complexidade. Você tem que descentralizar o poder. Agora você vai centralizar o poder, não é descentralizar o poder. Ah, vou descentralizar o poder. Não, você vai descentralizar o poder dando de fato poder para o cidadão. O cidadão vai ter muito mais poder nesse mundo que a gente vai entrar. Nós vamos passar um período, eu não sei quanto tempo, né, a partir de 2014, com a chegada da banda larga, até chegar uma data, nesse momento aqui, nós vamos chegar a um determinado momento aqui, que vai haver aqui uma revolução pós-liberal, uma revolução de descentralização. O nome que eu não sei como é que vai ser. Mas vai haver uma revolução aqui em que nós vamos decretar o fim dos parlamentares. Vamos decretar o fim dos representantes. E nós vamos criar uma espécie de representação via colaboração de massa. Você vai entrar, o cara sabe que é você. Então você vai lá, vai entrar. Então você, por exemplo, eu estou trabalhando na prefeitura, o cara vai lá e diz assim, entra no celular e fala, eu estou reclamando aqui de tal coisa. Quem é esse cara que está reclamando? Qual é a reputação que ele tem no sistema? É o cara que reclama sempre? Ele está trote.
Ele precisa fazer a escala da saída da manutenção. Então ele vai, o algoritmo vai ver. Esse cara é um cara que reclama sempre, toda vez que ele reclama funciona. Então se ele tiver uma escala para escolher um cara que ele tem certeza e um trote, que um dos grandes problemas de bombeiro, de manutenção, é trote. É o pessoal ligando, dizendo que está tendo incêndio, está tendo isso, etc. Então você precisa reduzir o custo do trote. Então você vai dar a estrelinha. Pô, esse cara sempre reclama e sempre é um cara positivo. A hora que você quiser parar. Tá. Então vamos dar uma paradinha e a gente... Tem um partido agora, esqueci que estão montando, que eles estão fazendo esse tipo de ideia. colocam para os eleitores dele decidirem sobre... O Romário estava tentando fazer uma coisa nessa direção. Né? Ele mandava um projeto, as pessoas diziam sim ou não. Quer dizer, as coisas estão... Isso, né? É o início, que vai levar a gente para um determinado ponto aqui em que a gente vai ter uma ruptura. Este modelo de parlamentar aqui, você é contra o modelo de parlamentar? Não. Funcionou muito bem até aqui. Só que eu não tinha alternativa, agora eu tenho. Eu tenho novas possibilidades. Eu tenho que usar.